Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Hoje nós estamos aqui para passar um grande informativo para todos os nossos alunos do Detran de São Paulo. Claro, as duas turmas, tanto a turma regular quanto a turma de reta final, né? E como o Detran de São Paulo, a matéria base é a legislação de trânsito, né, professora? Totalmente. Em torno de 25 questões, né, legislação de trânsito. Metade da prova, né, professor? Metade da prova, né? E ainda bem que é uma matéria fácil, né? Muito fácil. Professor, a gente está tendo muitas... a nossa intenção aqui de fazer esse vídeo aqui é um vídeo informativo, que nós estamos tendo muitas dúvidas e dúvidas repetitivas, e também a gente quer passar para vocês uma palavra amiga, a gente quer passar para vocês aí os nossos próximos passos, o aulão de véspera, quando irá ocorrer o aulão de véspera, ou seja, esse informativo aqui é importantíssimo para todos os alunos matriculados no Detran. Professora, vamos lá para a primeira dúvida. Olha só, tem muita gente que está perguntando, tem que estudar a resolução 160? Então, professor, é frequente isso, muitos e-mails, tanto para mim quanto para o próprio, né, LAC. Gente, a resolução 160, ela entrou no lugar do anexo 2 do CTB, então a gente não entende como que a banca, o Unesp, vai entender isso. Se certo. Faz parte ou não do CTB. Só para entender, o anexo 2 fazia parte da lei. Era sinalização de trânsito. Então a 160 faz parte de sinalização de trânsito. Toda a sinalização de trânsito. Aí o que vem a resolução 160 e dá lugar a essa sinalização de trânsito e o anexo 2 deixou de existir. Então, qual é o nosso medo? Falar, não estude e vai lá e apareça. Ou, estude, aí o aluno fala, nossa, perdi um tempão e não apareceu. Então, acaba sendo uma escolha, porque talvez venha uma ou outra questão, e por ser uma resolução muito extensa, talvez ele ache que não compensa estudar. Professora, tradicionalmente, sinalização é conteúdo de prova? É conteúdo de prova. Então, candidato concurseiro. Tradicionalmente, todas as bancas gostam de cobrar sinalização, porque é umas coisas básicas que quem vai trabalhar no Detran deve saber, sinalização, não é? Deles a gente não sabe... Social, né? Então, assim, não sei, gente. É uma questão, assim, realmente você parar e analisar, fazer uma autoanálise. Será que compensa, talvez, por causa de uma, duas questões, ficar nessa resolução? Ou me empenhar nas outras que são grandes também, olha, né? professora, eu sempre falo que me considero um concurseiro profissional. Tenho 14 anos, né, de concurseiro. Eu particularmente, oriento o aluno, né, nesse caso, que é sinalização, um assunto importante. Antes você estudar e não ser cobrado, que você não estudar, concurso competitivo, cai duas questões e você não sabe. É a diferença. É a diferença, são 1.200 vagas, duas questões te posiciona 200 posições atrás, né? Exato. Então, gente, não é da professora, é do professor Luiz Antônio, tá certo? Então, oriento os alunos a estudarem a resolução 160. Professora, quantos minutos que é essa videoaula? Professor, foram horas, né? Foi umas 2 horas e pouco, quase. Acho 2 horas e meia. Quase 3 horas. Aí. Uma coisa que eles perguntam, professor, em relação a 160 é se precisa saber metragem de uma sinalização para outra. Isso aí pode esquecer. Isso aí eu acredito que jamais. Porque engenharia mesmo de trânsito. Esse detalhe, então... Não, acredito que não chegaria. Dentro desse assunto, o que é assunto importante para o cara? Sabe mais a questão mesmo das placas praticamente ditas, ou seja, nomes, alguma coisa assim? Eles não vão muito além se for. A FGV mesmo, no Detran Maranhão, nem foi em cima desse assunto, da 160. Não cobrou. Não cobrou, então, né? Ok. Vamos deixar a critério aí de uma autoanálise do aluno, isso aí. Legal, gente. Então, o aluno tem que ter discernimento. Professores somente somos instrumentos, né? Tem uma outra coisa, professora, que isso aqui também chega muito nos meus e-mails, né, para o nosso serviço de atendimento. As aulas estão destinadas à Polícia Rodoviária Federal, né? Então, quando começamos um trabalho, ainda em janeiro, o primeiro concurso que veio na questão do trânsito foi a PRF. Isso. Então, é natural a gente falar com a PRF, falar da PRF, e falamos até Banca Acesso, mas isso, a gente, assim, teve uma noção muito clara que não fez a diferença, até pelo Detran do Maranhão. Ou seja, que falamos CES, ia acontecer o quê? FGV e o pessoal foi muito bem. Então, a gente só falou
a questão da PRF, porque veio o primeiro concurso em relação ao PRF, mas serve tranquilamente. Só para situar o aluno, professora, nós não fizemos um curso online específico para o Maranhão. Não fizemos. Mas muitos alunos do Maranhão se matricularam no nosso curso da PRF. Por saber que tinha o CTB. Fizeram. Foram quantas questões da prova? Porque foram 2 cargos Dois lá, cargos, né? No total, você lembra? 25 ao todo. 25. Das 25 questões, quantas constavam efetivamente na aula da senhora? 23. Pô, parabéns, né, professora? 23. Olha, e esse aqui, nós estamos fazendo um esforço aqui para constar sempre. E aqui não constava, eu gravei para a Detran São Paulo. Aí, olha só. Foi a engenharia de trânsito que vocês podem ver aí que não tinha e hoje tem. Eu lembro dessa aula. Engenharia aula recente, de trânsito. Né? Aula recente. Então, olha só. E também outra coisa, professor, assim, o aluno tem que entender que para a gente fazer um curso online é diferente de um curso presencial. Totalmente. O curso online, ele depende mais do professor. O professor tem que vir gravar com planejamento feito, senão paga mico, não é, professora? Muito, que isso. E outra coisa, o CTB é um livro. Se a gente, da data da publicação digital até a data da prova, a gente regravar o CTB total, não tem condição, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo hábil. Então, sempre a nossa escola aqui, nós trabalhamos já com uma quantidade de aulas que nós temos no nosso banco de aulas, nosso estoque, né? E a gente faz o seguinte, a gente vai complementando. Então, esse assunto, meus alunos, vocês podem ficar tranquilos que... E outra coisa, o PRF é o top da cobrança de trânsito. Isso. Então, vocês estão estudando, gente, lá em cima, no topo. Pode ter certeza, né? Não, foi realmente bem preparado, porque a gente acreditava, né? Acabou que eles não trouxeram nem trânsito, né, professor? Mas a gente preparou para o nível das outras provas da PRF, que realmente era trânsito e muito. O Detran do Rio, professora, que tem muita gente do Rio de Janeiro também, que vai ter o concurso, que está matriculado no Detran de São Paulo, porque ele sabe da qualidade dos nossos cursos, que ele fala o seguinte: no Rio de Janeiro, nós fizemos um básico. Foi. Não foi um específico. Vou bater a real para vocês. Nós não fizemos o básico porque no Rio cobraram todas as resoluções. Resoluções, legislações especiais, portarias, muita coisa. Aquilo lá é um trabalho de quanto Detran tempo? São Paulo está no céu, não tem noção. 4 resoluções é pior, porque tem 2 no outro cargo. Detran São Paulo está no céu. Então, gente, o que aconteceu aqui? Fala de várias resoluções, né? Só que é o seguinte, as 4 resoluções taxativas, elas foram gravadas exclusivamente para o concurso do Detran. Exatamente. Gente, perguntam muito isso. Durante as aulas normais que a gente fala do CTB, eu cito muitas resoluções, 277, conforme eu vou dando as aulas, porque eu vou atualizando os alunos que teve modificações. Aí eles falam, professora, você cita algumas resoluções, eu preciso estudar essas resoluções? Não, você só vai estudar aquela que está lá no seu edital. As outras que eu falei, você desconsidera e olha só o CTB. Mesmo que teve modificação na lei, você olha só o CTB e olha só aquela resolução que está no seu edital. E ponto. Nada mais além disso. Beleza. Outra coisa, vocês têm que entender um pouquinho de legislação. O Código Brasileiro de Trânsito, ele é um código, né, amplo, que necessita de quê? De complementações. O tempo todo. Essas complementações são editadas pelo CONTRAN. Isso. Através de resoluções. Então, é claro que quando você dá uma aula, ministra o CTB, quase todos os pontos têm alguma resolução detalhando aquele assunto. Isso é normal, né, professora? Normal. A deles mesmos, eles já estão estudando atrasado. Ao 68, eles já estão estudando com uma alteração jamais, sem cair na prova. Pra você ver, né? Então, olha, gente, e outra coisa, o examinador foi taxativo, ele pediu 4 resoluções para vocês, vocês estão aí às 4, então, gente, estudem, assistam 3 vezes essas aulas, dessas resoluções. Uma coisa importante que eu vou alertar e vai servir como bronca também, tá, professor? Tá, fala lá, professora. Gente, vocês me mandam e-mail assim, professora, quem tem competência para multar não sei o que, não sei aonde, de que forma, e vai indo, vocês vão longe. Gente, foca só no CTB e nas resoluções, que é do seu edital. Vocês estão indo para resoluções que não tem nada a ver com o seu edital. E outra, vocês estão fazendo provas muito antigas de
legislação, aí me mandam, professora, na aula a senhora falou tal coisa e aqui no gabarito está dando outra. Só que você esqueceu que teve modificação nesta resolução que você está estudando, e pior, na resolução que nem está sendo cobrada e ele está estudando. Ou seja, ele está desperdiçando tempo útil. Perdendo energia em coisas que não vai cair na sua prova. É perda de energia isso, gente, de tempo. Focar. É foco. Né? É foco, gente. Falar em questões, professora, a senhora gravou várias questões de trânsito, né? Gravei, a recente aí, 2013, a questão do Maranhão, as que estão ativas realmente com a realidade de vocês. O professor Pedro também. Crimes de trânsito, né? Que é uma coisa que, assim, realmente tem que estudar. Então, tem o nosso banco aí para estudar também. O professor Pedro, professora, ele fez o seguinte, Luiz, eu tive o trabalho de pegar todas as questões disponíveis na internet, aquelas, claro, tem as coisas, a legislação vão se alterando, né? Aquelas que estão vigentes, e eu fiz o banco de questões. Então, o aluno está, com certeza, um curso muito competitivo. Professora, tem outra pergunta aqui, está muito ampla, né? O que eu não preciso estudar de legislação? Gente, pega do primeiro artigo até o último e estuda. Não tem o que eu não preciso estudar. Você precisa estudar tudo. E as leis que alteraram o código. Como que eu sei as leis que alteraram o código, professora? Vai no Denatran, abre o Denatran, vai lá no CTB. Quando você começar a ler o CTB, toda lei que alterou determinada coisa está lá, entre parentezinhos, a lei que alterou. Então você vai saber as leis que alteraram. Então, clica na lei, vai aparecer a lei para você. Então, não posso falar, estuda mais isso ou aquilo, porque eu pecaria muito com você. Então, não tem o que você não tem que estudar. Você não tem que estudar uma legislação específica que não foi pedido para você. Caso contrário, estuda tudo. Tudo mesmo. Só para contribuir, professora, em 2011, teve um julgado no Supremo Tribunal Federal, onde os candidatos estavam questionando uma banca, olha só, preste atenção, sobre determinado assunto. E o Supremo decidiu, olha só a decisão do Supremo, é obrigação do candidato estudar exaustivamente o conteúdo. Então, olha só, é obrigação do candidato estudar exaustivamente o conteúdo. Às vezes não é diretamente sobre aquilo, mas aquilo leva a uma outra coisa, então ele tinha que ter extensão daquilo. Particularmente, eu sou contra essa decisão, mas tá isso. Se for recorrer à justiça, né, o nosso órgão máximo... Já tem um entendimento a respeito. E com certeza esse entendimento aí, ele vai, né, orientar os entendimentos dos juizados inferiores aí, não sei como. Não, está para baixo ali, ou seja, já foi. E assim, o que mais me preocupa realmente está sendo só isso, professor. Então, assim, eu quero só 30 segundinhos para falar isso para ele. Claro, à vontade, professor. Não quero que vocês fiquem fazendo questões de provas muito antigas, questões que antes eram um gabarito, hoje não seria mais. Isso é estudar errado, professor. E a pessoa vai lá em resolução que não tem nada a ver com o seu edital, perde tempo, você perde tempo. Gente, pelo amor de Deus, foco. São muitas questões, eu quero ver muito mesmo, assim, passei. Então eu quero ver muito isso. E assim, professora, para o seu aluno passar, quiser pedir uma camiseta para a gente, a senhora pode, tá? Pode dar, a gente vai mandar a camiseta, faz um videozinho, tira uma foto, manda para a gente. Aparecer num programa de televisão nosso, né? Professor, até o dia de hoje, aliás, até pelo menos a uma hora, nem isso que eu estou falando aqui com o senhor, não tem um aluno sequer, um aluno nosso, né? Nesse momento, né? Porque o vídeo depende da hora que vai aí, né, pro ar, que está sem resposta minha. Todos. Hoje é dia 20, meio-dia. Meio-dia nosso horário, né? Aqui 1h, horário de Brasília. Isso. Não tem um aluno sem resposta. Se tiver, mandou para o e-mail errado. Entra de novo em contato. Não tem um, professor, um aluno sem resposta minha. Então, eu trabalho para isso, ou seja, eu dou atenção para vocês, mas eu quero também que vocês dêem atenção para vocês mesmos. Ou seja, veja o que vocês estão fazendo. Professora, eu fiquei com dor na consciência. Eu estou com 153 e-mails atrasados. Aí, ó, eu não estou. Essa dor eu não tenho na minha consciência, disso eu sei.
153 vezes atrasado, professor. Mas tudo bem, a gente vai se acostumando. Eu acho que o e-mail para mim é um canal de comunicação muito importante. Ó, agora que vamos falar para eles para os próximos passos. Gente, a professora Aliciane, ela vai sair de recesso sexta-feira. Sexta-feira, dia 23, 24, uma coisa assim, né, professor? Retorna dia 2. Dia 2, uma semana. Uma semana. Então, olha, vamos respeitar o recesso da professora. O e-mail você pode mandar, só não vou responder, né, professor? Então vai ter essa agilidade, mas ela vai responder os e-mails, né? Ela vai com a família dela passear, se divertir, um pouquinho, né? aí. Vale a pena, né? Boa viagem, professora. Então, estou avisando o pessoal aí que a professora vai se ausentar esse período. Vou avisar isso, inclusive, no Personal Coach. E vou falar uma coisa para vocês. Eu já combinei com a professora no dia 10, deixa eu pegar aqui a data certinho, gente, espera aí. Dia de setembro. Agosto. A prova do pessoal é dia 29, dia 29. Ó, então é o seguinte, a senhora chega dia 2, no dia 10 de setembro, uma terça-feira, nós iremos gravar o aulão de véspera, tá certo? O aulão de véspera. O que é o aulão de véspera? Nosso aulão de véspera ele já é famoso. Nós vamos fazer uma geral com cada professor, com dicas, né? Normalmente, professor, a gente acerta aí de 30% a 40% das questões de prova. Vamos tentar fazer isso novamente. Se a professora pensou, o cara vai para uma prova de concurso, 50 questões, ele vai com 40% já. Ah, que isso. Vantagem competitiva, né? Detalhe, vocês alunos matriculados, vocês vão ter acesso ao aulão gratuitamente. Não precisam se matricular no aulão de véspera. Porque isso acaba gerando transtorno, porque o aluno matricula no curso, depois ele vai lá ao aulão de véspera, a gente sempre faz uma promoção de uma semana, ele vai se matricular. Ele acha que tem que matricular, não. Porque aqui é transparência, professor, aqui é papo reto, não tem essa não. O cara se matriculou, vai estudar até o fim conosco. Aulão de véspera, compromisso nosso, dia 10 de setembro será publicado aí o aulão, tanto para o cargo de oficial, tanto para dia o cargo 10, gravação ou publicação, professor? Não, publicação. Publicação. Nós devemos gravar isso aqui no dia 6 ou no dia 7. Ah, sim. Tá? Não, dia 7 é feriado, né? Nós vamos gravar dia 10, porque dia 7 é feriado, dia 11 está no ar. Tá? Dia 11 vai estar no ar aí o aulão de véspera. E esse aulão de véspera a gente tem que assistir 3 vezes. Agora é longo, né? Vai ser de 3, 4 horas, né? Que é todos os professores, mas vale a pena. Lógico, olha, uma revisão geral, rápida, né? Porque não tem como ficar explicando muito, mas é um geralzão rápido aí, dá para poder pegar bem. Dá para poder ter uma noção boa. Pessoal, então, eu fico muito tranquilo, sei do profissionalismo, da competência da professora Aliciane, está fazendo um grande trabalho, um espetacular trabalho com vocês aí do Detran de São Paulo. E também ela gravou 2 aulas lá para o pessoal de agente, professora, que é Serviços Públicos e Responsabilidade Civil do Direito Administrativo. Ela também está assumindo também a parte da cadeira nossa de Direito Administrativo, né? Isso aí. E a próxima aula que a senhora vai gravar vai ser a aula de atos, né? Atos administrativos. Já era para estar sido gravada, né? Já era para ter sido gravada. Mas, né, professor? Pode falar para eles o que aconteceu, professor. Mas nós temos um professor, assim, grande amigo, chamado Pedro Silas. Nós vamos até fazer um serial aqui chamado A Próxima Vítima, porque ele acabou com o pendrive de todos os professores com um vírus mortal. Ele trouxe um vírus aí, gente, que, olha... A professora foi a 6ª vítima aí. Que acabou com todo o meu material. A gente está fazendo todo o material novamente para vocês e não deu tempo de eu gravar, infelizmente. Que foi de administrativo, não foi do trânsito, né? Não, Deus me livre, isso aí já estava gravado. Pelo amor de Deus, foi direito administrativo. Mas assim que eu voltar também eu já gravo ele para vocês. Pessoal, um forte abraço. Boa preparação, tenta cumprir as metas, pode ter certeza que do lado de cá nós estamos fazendo o máximo possível de dedicação, empenho, para fazer um curso altamente competitivo. Tá certo? Tchau, tchau, hein? Quer despedir, pessoal, professor? Só peço foco e até o aulão de véspera. Fomos. Tchau, tchau.